Ele estendeu seu único casaco a uma desconhecida encharcada na calçada. Mal sabia que aquele gesto simples mudaria completamente o rumo da sua própria vida. Dias depois, descobriu que aquela mulher era ninguém menos que a dona da empresa onde ele havia trabalhado, e que agora o convidava para liderar um projeto social que transformaria centenas de vidas. Uma história de generosidade, reconexão e recomeço, onde o que parecia fracasso virou missão. Prepare-se porque essa história vai tocar o seu coração. Se inscreva no canal, deixe seu gostei nesse vídeo e comente de onde você está assistindo. Às vezes, o universo espera apenas um gesto de coragem para reescrever destinos entrelaçados. A chuva caía impiedosa sobre São Paulo naquela tarde de junho. Era um daqueles temporais que transformam as ruas em rios furiosos, arrastando sonhos e esperanças para os bueiros entupidos da cidade. Miguel observava as gotas golpeando a janela do café onde se abrigara, cada uma parecendo ecoar o ritmo de seu coração descompassado. O e-mail de rejeição que acabara de receber no celular era o 15º em 2 meses. Agradecemos seu interesse, mas seguiremos com outros candidatos. Palavras frias, impessoais, como se não pudessem ver o homem por trás do currículo, como se não soubessem que ele havia sido um dos melhores analistas da Codex por 8 anos, antes do corte massivo que levou embora não apenas seu emprego, mas sua identidade profissional. O café esfriava entre seus dedos ásperos. Tinha economizado para tomar apenas um naquele dia. Seu orçamento estava estrangulado como sua esperança. Enquanto observava o líquido escuro e as pessoas correndo na calçada, Miguel sentiu aquele aperto familiar no peito, uma mistura de vergonha e inadequação que vinha se tornando sua companheira. Constante. Foi então que a viu. Uma mulher tentava desesperadamente recolher papéis que se espalhavam pela calçada inundada. A pasta executiva aberta denunciava o acidente. Documentos importantes se desfaziam sob a água implacável enquanto ela, sem guarda-chuva, se ajoelhava no concreto frio. Seu blazer fino já estava completamente encharcado, colando-se ao corpo trêmulo. Miguel hesitou apenas por um segundo. Deixou o café pela metade, vestiu seu velho casaco marrom, companheiro fiel de inúmeras entrevistas fracassadas, e saiu para o temporal. O vento cortante açoitou seu rosto enquanto atravessava a rua, mas ele mal sentiu. "Deixa que eu ajudo", disse, ajoelhando-se ao lado dela na calçada molhada. Ela ergueu o rosto, revelando olhos castanhos profundos, marcados por olheiras. Havia uma dignidade ferida naquele olhar, algo que Miguel reconheceu imediatamente. A expressão de alguém lutando para manter a compostura quando tudo desmorona. "Obrigada", ela murmurou, as mãos trêmulas tentando organizar os papéis encharcados. Em silêncio, ambos recolheram o que podiam. Miguel notou que alguns documentos tinham o timbre de uma empresa familiar, mas a tinta já havia borrado demais para identificar. Quando terminaram, a mulher segurava uma pasta encharcada com documentos arruinados. Seu corpo tremia visivelmente. "Fica com isso, moça. Vai esfriar mais", Miguel disse, tirando seu casaco marrom e estendendo-o a ela. Ela hesitou. "Mas e você?" Miguel sorriu levemente, escondendo a própria fragilidade. "Moro perto daqui." Era mentira. Seu pequeno apartamento ficava a 3 ônibus de distância, no extremo da Zona Leste. "Tenho que ir", ela disse, aceitando finalmente o casaco. Seus olhos fixaram-se por um momento nos de Miguel, como se tentasse memorizar aquele rosto. "Obrigada, de verdade." Quando ela se afastou, perdendo-se entre a multidão apressada, Miguel percebeu que segurava algo na mão. Um cartão parcialmente danificado pela água. No centro, apenas um nome era legível: Helena Menezes. O resto estava borrado, ilegível. Miguel guardou o cartão no bolso da calça e caminhou lentamente até o ponto de ônibus, sentindo a chuva penetrar sua camisa fina. Seus sapatos, remendados 3 vezes, encharcavam a cada passo. Aquele casaco era praticamente tudo o que lhe restava de apresentável para entrevistas. Agora nem isso tinha mais. Mas estranhamente, pela primeira vez em meses, não se sentia completamente vazio. No pequeno apartamento de um cômodo que alugava na periferia, Miguel pendurou as roupas molhadas no varal improvisado. O espaço era apertado
mas organizado com meticulosa precisão, traço de sua personalidade analítica. Na única mesa, um laptop velho e 3 livros de programação avançada. Na parede, um quadro com anotações metodicamente organizadas. No chão, uma mochila sempre pronta com material para as aulas que ministrava voluntariamente no centro comunitário da região. Enquanto esquentava água para um macarrão instantâneo, sua 5ª refeição igual na semana, a imagem daquela mulher permanecia vívida em sua mente. Havia algo familiar nela, mas Miguel não conseguia precisar o quê. Talvez apenas a vulnerabilidade compartilhada de 2 estranhos sob a chuva implacável de uma cidade que raramente desacelera para notar os caídos. Seu celular tocou. Era Renato, seu irmão mais novo. "E aí, conseguiu alguma coisa?" A voz rouca do outro lado soava ansiosa. Miguel respirou fundo antes de responder. "Ainda não, mas tenho 2 entrevistas marcadas para a semana que vem." Mais uma mentira. O peso dela assentou-se em seu estômago como chumbo. "Cara, você já pensou em desistir dessa área? Tecnologia tá saturada. Vem trabalhar comigo nos eventos. Não é grande coisa, mas paga as contas." Miguel fechou os olhos. Renato tocava como músico de rua e em pequenos bares. Mal conseguia sustentar a si mesmo, mas sempre estendia a mão ao irmão mais velho. A vergonha de Miguel aprofundou-se. "Vou ficar bem, Nato, isso é só uma fase." Depois de desligar, Miguel abriu o laptop e acessou seu e-mail, na esperança vã de que alguma resposta positiva tivesse chegado. Havia apenas mais uma rejeição e uma mensagem do centro comunitário confirmando a aula de programação que daria no dia seguinte. Seus alunos, adolescentes da periferia, idosos tentando se recolocar no mercado, mães solo, buscando qualificação, eram agora sua principal motivação para levantar todas as manhãs. No canto do quarto, seu reflexo no pequeno espelho rachado mostrava olheiras profundas e uma barba por fazer. Não se reconhecia mais. Onde estava o Miguel de 8 meses atrás? O analista respeitado, aquele que resolvia problemas impossíveis, que propunha soluções inovadoras, que trabalhava incansavelmente acreditando em meritocracia? Uma rajada de vento entrou pela janela mal vedada, fazendo-o tremer. Sem seu casaco, o frio era mais um lembrete de sua vulnerabilidade. Miguel puxou um cobertor fino sobre os ombros e sentou-se novamente frente ao computador. Precisava revisar o material da aula de amanhã. Enquanto organizava seus slides sobre lógica de programação básica, um pensamento o consolava. Pelo menos naquele dia, havia feito algo verdadeiramente humano. Havia estendido a mão a alguém que precisava. Em um mundo onde seu valor parecia reduzido a algoritmos de recrutamento e palavras-chave em currículos, aquele pequeno gesto representava algo genuíno. Miguel não sabia, mas naquela noite chuvosa, em um apartamento luxuoso no último andar de um prédio na Faria Lima, Helena Menezes observava a cidade com olhos distantes. Seu blazer e documentos arruinados haviam sido substituídos, mas o casaco marrom de Miguel permanecia cuidadosamente dobrado sobre uma poltrona de design. Ela o tocava ocasionalmente, como se pudesse extrair dele alguma essência de humanidade que há muito tempo não encontrava. Na mesa de centro, o relatório que havia tentado salvar da chuva estava agora reimpressiono. Um plano de demissão em massa para o setor de tecnologia da empresa que acabara de herdar. Um plano que, após o encontro com Miguel, ela começava a questionar profundamente. Na manhã seguinte, Miguel acordou com o barulho insistente da chuva. Dormir havia sido difícil, com o vento frio entrando pelas frestas da janela e a ausência do casaco que costumava usar como cobertor extra. Levantou-se com dificuldade, sentindo o corpo dolorido do estresse acumulado. O centro comunitário ficava a 40 minutos de caminhada, mas Miguel sempre chegava 1 hora antes para preparar a pequena sala. Ajeitou os cabelos escuros com água, vestiu a única camisa social que não estava completamente desgastada e pegou sua mochila. Não havia dinheiro para transporte, então enfrentaria a chuva a pé. As ruas da periferia estavam semi-desertas àquela hora da manhã. Poças de lama refletiam um céu cinzento e melancólico.
Miguel caminhava apressado, protegendo o laptop com o próprio corpo. Em sua mente, repassava a aula que daria. Introdução a algoritmos para iniciantes. Por um momento, esquecia seus próprios problemas ao imaginar os rostos atentos de seus alunos. O centro comunitário era um prédio simples, pintado de amarelo desbotado, com uma placa modesta na entrada. Centro de Capacitação Novo Futuro. Miguel entrou, cumprimentando Dona Zefa, a zeladora que sempre chegava antes de todos. "Bom dia, professor." Ela sorriu, revelando dentes faltando. "Tá chovendo canivete lá fora, hein? E cadê aquele seu casaco marrom?" Miguel sorriu de volta. "Emprestei para uma pessoa que precisava mais do que eu." Dona Zefa balançou a cabeça com um sorriso maternal. "Você não toma jeito mesmo, sempre cuidando dos outros antes de si." Na pequena sala dos fundos, Miguel organizou as cadeiras desiguais em semicírculo e conectou seu laptop a um projetor antigo que frequentemente falhava. As paredes descascadas exibiam trabalhos coloridos de seus alunos, algoritmos simples, transformados em cartazes, fluxogramas decorados com canetas coloridas. Aos poucos, os alunos começaram a chegar. Primeiro vieram os adolescentes, João e Pedro, ambos de 16 anos, com sonhos de se tornarem desenvolvedores de jogos. Depois Luciana, uma mãe solo de 38 anos que queria mudar de profissão. Em seguida, seu Geraldo, um aposentado de 67 anos, determinado a provar que nunca é tarde para aprender esse negócio de computador. Miguel começou a aula com o entusiasmo que sempre reservava para o ensino, independentemente de como se sentia por dentro. Havia uma magia em ver os olhos de um aluno se iluminarem quando finalmente compreendiam um conceito difícil. Era um tipo de conexão humana que nenhum algoritmo jamais poderia replicar. "Professor, como faço para achar emprego nessa área?" perguntou Pedro durante uma pausa. "Meu primo disse que precisa de faculdade cara." Miguel ajustou os óculos pensando cuidadosamente em sua resposta. Seria fácil alimentar falsas esperanças, mas ele respeitava demais seus alunos para isso. "A verdade é que o caminho não é fácil", disse finalmente, "mas também não é impossível. Vocês precisam ser melhores, mais criativos e mais persistentes. E, principalmente, precisam encontrar propósito no que fazem." "E o senhor?" Luciana perguntou. "Já trabalhou em empresa grande, né? Por que saiu de lá para ensinar a gente?" A pergunta atingiu Miguel como um soco no estômago. Sentiu o rosto queimar. Por um instante, pensou em mentir. Dizer que era uma escolha, uma mudança de carreira voluntária. "Fui demitido", admitiu finalmente a voz baixa. "Houve um corte em massa na empresa onde eu trabalhava. Estou procurando recolocação." Um silêncio pesado instalou-se na sala. Miguel viu a admiração nos olhos dos alunos se transformar em algo diferente. Não pena, mas uma compreensão mais profunda. "Então o senhor está no mesmo barco que nós?" João perguntou. Miguel assentiu, sentindo uma estranha libertação em finalmente admitir sua situação. "Mas sabe o que é diferente?" continuou. "Eu não estou aqui só esperando uma oportunidade aparecer. Estou criando valor, estou compartilhando conhecimento, estou construindo algo maior que um emprego." As palavras saíram de sua boca com uma convicção que ele mesmo não sabia possuir. De repente, percebeu que não estava apenas tentando inspirar seus alunos, estava redescobrindo seu próprio propósito. A aula continuou com energia renovada. Ninguém percebeu a mulher que entrou silenciosamente e sentou-se no fundo da sala, observando tudo com atenção. Ela usava roupas simples agora. Jeans, camiseta básica, cabelos presos em um coque desalinhado, muito diferentes do traje executivo do dia anterior. Helena Menezes observava Miguel com crescente fascínio. Havia algo magnético na forma como ele ensinava. Paciente, metódico, mas com uma paixão contagiante. Ele não estava apenas transmitindo informação, estava transferindo convicção. Ao final da aula, quando os alunos já haviam saído, Helena aproximou-se. Miguel estava organizando seus materiais quando sentiu uma presença atrás de si. "Olá", disse uma voz familiar. Miguel virou-se surpreso ao reconhecer a mulher da chuva. "Você?" Suas sobrancelhas se ergueram. "Como me encontrou?" Helena sorriu levemente. Seu cartão do centro comunitário estava no bolso do casaco. "Ah."
Miguel ajeitou os óculos, subitamente consciente de sua aparência desalinhada. Veio devolver o casaco? Na verdade, vim agradecer, ela respondeu, e também para conversar. Algo na forma como ela disse conversar fez Miguel sentir um arrepio na espinha. Havia uma formalidade subjacente, como se estivesse diante de uma entrevista não programada. Podemos tomar um café? Helena sugeriu, apontando para uma padaria simples do outro lado da rua. Miguel hesitou. Seu orçamento estava no limite, mas a curiosidade falou mais alto. Claro. Na pequena padaria, com o aroma de pão fresco permeando o ar, Helena pediu 2 cafés e pães de queijo. Miguel observava suas mãos, delicadas, mas firmes, enquanto ela mexia a colher no líquido escuro. Você é um excelente professor, ela comentou. Obrigado. Por que ensina voluntariamente? Miguel refletiu por um momento. Porque conhecimento retido não gera valor. Porque essas pessoas merecem oportunidades. Porque... Fez uma pausa, buscando honestidade. Porque me faz sentir útil em um momento em que o mercado me diz que não sou. Helena assentiu, como se estivesse confirmando algo para si mesma. Você mencionou que foi demitido. De onde? A pergunta direta fez Miguel se tensionar. De uma empresa de tecnologia, Codex. Algo passou pelos olhos de Helena. Um brilho de reconhecimento que não escapou a Miguel. Você conhece? Ele perguntou. Já ouvi falar. Ela respondeu vagamente. Por que acha que foi demitido? Miguel sentiu o estômago contrair. Era como estar em uma entrevista, mas sem saber para qual vaga estava concorrendo. Oficialmente foi um corte estrutural, redução de custos, mas... Ele hesitou. Mas? Helena incentivou. Semanas antes eu havia apresentado um projeto para humanizar a empresa. Um programa de inclusão digital que treinaria pessoas de comunidades carentes e as integraria gradualmente ao quadro de funcionários. A diretoria rejeitou. Disseram que era assistencialismo disfarçado. Miguel deu uma risada amarga. Talvez tenham me cortado por eu ter insistido demais. Helena tomou um gole de café, seus olhos nunca deixando os de Miguel. E se eu dissesse que estou procurando alguém para liderar um projeto muito semelhante? Miguel franziu o senho. Eu perguntaria por que está falando com alguém desempregado em vez de recrutar dentro da sua empresa. Talvez porque eu queira alguém que acredite no projeto além do salário, Helena respondeu. Alguém que já esteja fazendo isso sem receber nada em troca. Ela deslizou um cartão pela mesa, novo, seco, perfeitamente impresso. Miguel leu e seu coração parou por um segundo. Helena Menezes, CEO, Codex Tecnologia. O mundo pareceu congelar ao redor de Miguel. A mulher que ele havia ajudado na chuva, para quem havia dado seu único casaco decente, era a nova CEO da empresa que o demitira. Isso é algum tipo de piada? Ele perguntou, sua voz oscilando entre incredulidade e indignação. Não, Helena respondeu calmamente. É uma oportunidade, para você e para a empresa. Miguel sentiu um turbilhão de emoções. Raiva, confusão, esperança, desconfiança. Estaria sendo manipulado, testado, humilhado? Por que eu? Perguntou finalmente. Helena segurou a xícara com ambas as mãos, como se buscasse calor. Herdei a empresa de meu pai há 3 meses. Ele morreu subitamente, deixando uma cultura corporativa que não reflete meus valores. Estou tentando mudar isso, mas enfrento resistência interna. Ela fez uma pausa. Quando você me ajudou ontem, não sabia quem eu era. Não queria nada em troca. Foi real. E hoje, vendo você ensinar, percebi que encontrei a pessoa certa para liderar a mudança que quero implementar. Miguel permaneceu em silêncio, processando a proposta implícita. Não estou pedindo uma resposta agora, Helena continuou. Apenas pense nisso. Um projeto de inclusão digital, exatamente como você propôs, com recursos adequados e apoio da liderança. Você teria autonomia para estruturá-lo, implementá-lo e escalá-lo. Ela se levantou, deixando algumas notas sobre a mesa para pagar a conta. Aqui está meu número pessoal, disse anotando em um guardanapo. Pense com calma e obrigada pelo casaco e pela lição de humanidade. Quando Helena saiu da padaria, Miguel permaneceu imóvel, o cartão entre seus dedos como um objeto estranho de outro mundo. O mundo que ele havia deixado para trás e que agora, inexplicavelmente, abria suas portas novamente. A chuva finalmente havia parado. No céu,
um tímido raio de sol lutava para atravessar as nuvens cinzentas. 3 dias se passaram sem que Miguel ligasse para Helena. O cartão permanecia sobre sua mesa, ao lado do laptop, como um objeto magnetizado que atraía constantemente seu olhar. Nas madrugadas insones, ele debatia consigo mesmo os prós e contras de aceitar a oferta. Por um lado, era a chance de implementar o projeto com o qual sonhava. Por outro, significava retornar à empresa que o descartara como uma peça obsoleta. Sua dignidade ferida se rebelava contra a ideia. Naquela manhã, ao abrir seu e-mail, 2 novas rejeições o aguardavam. A conta de luz, com aviso de corte, chegara na véspera. Seu aluguel estava atrasado. A realidade batia à porta com punhos implacáveis. Miguel pegou o celular e digitou o número de Helena com dedos hesitantes. Após 3 toques, ela atendeu. Olá, Miguel. Sua voz soava como se já esperasse a ligação. Aceito conversar sobre o projeto, ele disse, sem rodeios. Mas tenho algumas condições. Um leve som de surpresa escapou dos lábios de Helena. Estou ouvindo. Primeiro, quero incluir meus alunos do centro comunitário como primeiros participantes. Segundo, preciso de autonomia real para implementar as metodologias que acredito. E terceiro, Miguel respirou fundo. Não quero favoritismo. Se não funcionar, se eu não for a pessoa certa, você deve ser honesta e me demitir, sem jogos. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. Concordo com todas as condições, Helena respondeu finalmente. Pode vir à empresa amanhã para discutirmos os detalhes? Miguel sentiu um nó no estômago. A ideia de voltar àquele prédio, de enfrentar os olhares dos antigos colegas, era aterrorizante. Estarei lá. Na manhã seguinte, Miguel vestiu a única camisa social presentável que possuía e pegou 3 ônibus até a Avenida Berrini. O imponente prédio da Codex, com suas paredes de vidro refletindo o céu, parecia ainda mais intimidador do que em suas lembranças. Na recepção, anunciou-se e recebeu um crachá de visitante. Um lembrete doloroso de que não pertencia mais àquele lugar. Enquanto aguardava, observou o movimento frenético do saguão. Rostos concentrados, passos apressados, conversas tensas ao telefone. Nada havia mudado. Miguel, uma voz familiar o chamou. Era Carlos, seu antigo colega de equipe. Um programador brilhante com quem havia compartilhado inúmeros projetos. A expressão dele ao ver Miguel era um misto de surpresa e desconforto. O que faz aqui? Carlos perguntou, sem disfarçar o espanto. Tenho uma reunião. Miguel respondeu simplesmente. Com quem? Com a CEO. Os olhos de Carlos se arregalaram. Com a Menezes? A filha do velho? Miguel apenas assentiu, sentindo uma estranha satisfação ao ver a perplexidade no rosto do ex-colega. Miguel Oliveira? Uma recepcionista chamou. A senhora Menezes está pronta para recebê-lo. Ao entrar no elevador que o levaria ao último andar, Miguel sentiu o peso dos olhares curiosos. Rumores já começariam a circular pelos corredores da empresa. O ex-funcionário demitido voltando para uma reunião com a CEO. As especulações seriam inevitáveis. A sala de Helena era surpreendentemente simples para uma executiva de seu calibre, sem os ostensivos móveis de design que caracterizavam o escritório de seu pai. Apenas uma mesa funcional, algumas plantas e, curiosamente, uma estante com livros sobre liderança humanizada e impacto social. Obrigada por vir. Helena estendeu a mão em um cumprimento formal que contrastava com seus encontros anteriores. Miguel aceitou o gesto, notando que ela estava completamente transformada em sua persona executiva. Blazer impecável, cabelo perfeitamente alinhado, postura firme. Apenas os olhos mantinham aquela mesma intensidade observadora. Seu casaco está limpo e passado. Ela indicou o cabide onde o velho casaco marrom de Miguel estava pendurado. Pensei em devolvê-lo hoje. Obrigado. Miguel sentiu-se subitamente deslocado, como se 2 mundos completamente diferentes estivessem colidindo. Helena gesticulou para que ele se sentasse e, sem rodeios, apresentou sua proposta. Um projeto ambicioso de inclusão digital, começando com 30 participantes de comunidades carentes, com módulos de capacitação técnica e desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Ao final,
Os melhores alunos seriam incorporados à empresa. Quero que você lidere isso, ela concluiu. Com orçamento próprio, equipe dedicada e autonomia para implementar sua visão. Miguel ouviu atentamente, analisando cada detalhe com seu olhar crítico de analista. Por que está fazendo isso realmente? Perguntou finalmente. É responsabilidade social corporativa? Marketing? Ou há algo mais? Helena pareceu surpresa com a diretividade da pergunta. Meu pai construiu esta empresa com brilhantismo técnico, mas sem alma. Ela respondeu após uma pausa. Quando ele morreu, herdei não apenas ações, mas a responsabilidade de decidir que tipo de legado a Codex deixará. Quero uma empresa que impacte positivamente a sociedade, não apenas o mercado financeiro. Havia uma sinceridade em sua voz que Miguel não esperava. Entendo que você tenha dúvidas sobre minhas intenções, Helena continuou. Mas gostaria que visse isso. Ela abriu uma pasta e mostrou a Miguel o plano de demissões que carregava no dia em que se conheceram. Um plano que incluía cortar ainda mais 30% do departamento de desenvolvimento. Eu cancelei isto, disse. Contra a recomendação do conselho. Estou tentando mudar a cultura da empresa, mas não posso fazer isso sozinha. Preciso de pessoas que compartilhem essa visão. Miguel observou os documentos, reconhecendo o mesmo timbre que havia visto brevemente naquele dia chuvoso. A história começava a fazer sentido. Quando poderia começar? Helena perguntou. Miguel refletiu por um momento. Sua situação financeira era desesperadora, mas havia algo mais importante em jogo. A oportunidade de transformar vidas, incluindo a sua própria. Na segunda-feira, respondeu. Mas antes, gostaria de levar você para conhecer o centro comunitário, para entender de onde virão nossos primeiros alunos. Um sorriso genuíno iluminou o rosto de Helena. Amanhã? Amanhã. No dia seguinte, Helena deixou seu carro importado algumas quadras antes do centro comunitário e caminhou ao lado de Miguel pelas ruas da periferia. Vestia jeans e camiseta, como no dia em que assistira à aula discretamente. Não havia necessidade de chamar atenção naquele ambiente. O centro estava especialmente movimentado. Uma feira de economia solidária acontecia no pátio, com artesãs locais vendendo seus produtos. Dona Zefa coordenava tudo com a energia de alguém metade de sua idade. Miguel! Ela exclamou ao vê-lo. E trouxe uma amiga? Esta é Helena, Miguel apresentou. Ela está interessada no nosso trabalho aqui. Os olhos perspicazes de Dona Zefa avaliaram Helena de cima a baixo. Interessada como? Porque já tentaram fechar esse lugar 3 vezes para construir prédio chique. Helena sorriu com a franqueza da senhora. Estou interessada em criar oportunidades reais para os alunos daqui, respondeu. Sou CEO de uma empresa de tecnologia e quero implementar um programa de inclusão digital. Dona Zefa estreitou os olhos. CEO? E veio até aqui? Sem segurança, sem carro blindado? Ou é maluca ou é diferente mesmo? Miguel conteve um sorriso. A autenticidade de Dona Zefa era um teste que poucos executivos passariam. Vem, ele disse a Helena. Quero que conheça alguns dos meus alunos. Ao longo das 2 horas seguintes, Helena conversou com jovens e adultos que participavam das aulas de Miguel. Ouviu histórias de superação, sonhos interrompidos, talentos desperdiçados pela falta de oportunidade. Viu código escrito à mão em cadernos porque não havia computadores suficientes. Testemunhou a determinação em olhos que brilhavam com esperança apesar de todas as adversidades. Este é o João, Miguel apresentou um adolescente magro de 16 anos, com um caderno surrado nas mãos. Ele desenvolveu um algoritmo de otimização de rotas para ajudar a mãe, que é a entregadora de aplicativo, a economizar combustível. Helena examinou o caderno, impressionada com a sofisticação do código manuscrito. Você fez isso sem computador? Perguntou. João encolheu os ombros, tímido. O professor Miguel me ensinou a pensar no algoritmo antes de programar. Disse que o computador é só uma ferramenta, o que importa é a lógica. Helena olhou para Miguel com crescente admiração. Ele não estava apenas ensinando código, estava transformando mentalidades. Quando deixaram o centro comunitário, já no final da tarde, Helena estava silenciosa, processando tudo o que vira. Agora entendo por que isso é tão importante para você, disse finalmente. Não é sobre caridade ou responsabilidade social, é sobre justiça.
sobre não desperdiçar potencial humano. Miguel assentiu. Tecnologia sem propósito humano é apenas técnica, e técnica sem alma não transforma realidades. No caminho de volta, passaram por um pequeno parque onde um músico de rua tocava violão. Helena parou para ouvir, deixando algumas notas na caixa aberta do instrumento. Quando o músico ergueu o rosto para agradecer, Miguel congelou. Renato? O músico olhou surpreso. Miguel, o que faz por aqui? Era o irmão mais novo de Miguel, com quem não falava pessoalmente há semanas, desde uma discussão sobre dinheiro. Miguel apresentou Helena brevemente, explicando que estavam trabalhando juntos em um novo projeto. Trabalhando juntos? Renato ergueu as sobrancelhas incrédulo. Você conseguiu emprego? Sim, Miguel respondeu, com uma mistura de orgulho e hesitação. Vou liderar um projeto de inclusão digital. Renato olhou de Miguel para Helena e novamente para o irmão. Seu rosto refletia desconfiança. Legal, disse finalmente, em um tom que claramente indicava o contrário. Boa sorte com isso. O breve encontro deixou um gosto amargo. No caminho de volta, Miguel permaneceu em silêncio, o rosto tenso. Helena respeitou esse momento, mas eventualmente perguntou: Vocês não se dão bem? Miguel suspirou, ajustando os óculos. É complicado. Renato e eu trilhamos caminhos muito diferentes. Ele sempre foi o artista rebelde, eu o responsável pragmático. Quando nossos pais morreram, assumi a responsabilidade de cuidar dele, mesmo tendo apenas 19 anos. Miguel fez uma pausa. Nos últimos anos nos afastamos. Ele acha que me vendi ao sistema corporativo. Eu me preocupo com sua instabilidade. E agora? Agora estamos em uma espécie de trégua fria. Ele me ofereceu ajuda quando perdi o emprego, mas recusei. Orgulho, talvez. Helena observou o perfil de Miguel contra a luz do entardecer. Havia uma nobreza silenciosa naquele homem. Uma dignidade que nenhuma demissão conseguiria apagar. Família é complicado, ela comentou. Meu relacionamento com meu pai era desafiador, para dizer o mínimo. Pela primeira vez, Helena parecia vulnerável, humana além da persona executiva. Ele construiu a CodeX do zero, com brilhantismo técnico indiscutível, mas métodos questionáveis. Discutimos muito sobre o futuro da empresa nos últimos anos. Ele me chamava de idealista ingênua. Eu o acusava de ser pragmático sem alma. Ela deu uma risada triste. Irônico que, quando finalmente tive poder para implementar minhas ideias, ele não estivesse mais aqui para ver. A confissão criou um momento de conexão genuína entre eles. Dois estranhos unidos pela compreensão mútua de perdas e responsabilidades que moldavam suas vidas. Acho que entendo por que esse projeto é tão importante para você, Miguel comentou. Não é apenas sobre inclusão social, é sobre reescrever um legado. Helena olhou para ele, surpresa com a precisão da observação. Exatamente. Na segunda-feira seguinte, Miguel entrou na CodeX como funcionário novamente. Desta vez, não como analista, mas como coordenador do recém-criado Projeto Horizonte, nome que ele mesmo escolhera para simbolizar a ampliação de perspectivas que pretendia oferecer. A notícia de sua contratação e do novo projeto espalhou-se rapidamente pelos corredores da empresa. As reações variavam da curiosidade à indignação mal disfarçada. Para muitos, a ideia de treinar pessoas de comunidades carentes parecia um desperdício de recursos. Para outros, o retorno de um funcionário demitido para um cargo de liderança era incompreensível. Carlos, seu antigo colega, o abordou no refeitório no segundo dia. Então, você é o novo queridinho da Menezes, comentou em tom jocoso. Como conseguiu esse milagre? Miguel manteve a calma, embora sentisse o rosto queimar. Apresentei um projeto que se alinha com a nova visão da empresa. Ah, claro, a nova visão. Carlos fez aspas no ar. Toda essa conversa de impacto social é só para impressionar os investidores. Quando os números começarem a cair, você será o primeiro a ir embora, de novo. As palavras atingiram Miguel como uma bofetada, mas ele não demonstrou. Anos de resiliência silenciosa haviam fortalecido sua capacidade de absorver golpes sem quebrar. Talvez, respondeu calmamente. Ou talvez estejamos construindo algo que trará valor real para todos, inclusive para você. Nos dias que se seguiram, Miguel mergulhou no trabalho. Seu pequeno escritório no 15º andar, longe da grandiosidade do andar executivo,
tornou-se o centro de operações do Projeto Horizonte. Paredes cobertas de post-its coloridos, planilhas detalhadas, cronogramas ambiciosos e fotos dos futuros alunos. A primeira fase consistia em selecionar 30 participantes entre os alunos do centro comunitário e outras instituições parceiras. A segunda envolvia estruturar um programa de 6 meses que combinasse habilidades técnicas com desenvolvimento socioemocional. A terceira previa a integração dos formandos à própria Codex, ou a empresas parceiras. Era um plano ambicioso, que exigiria recursos significativos e apoio institucional. Helena forneceu ambos, mesmo enfrentando resistência do Conselho Administrativo. Estão questionando o investimento, ela confessou a Miguel durante uma de suas reuniões semanais. Querem resultados mensuráveis, retorno financeiro. E o que você respondeu? Que transformação social não cabe em planilhas de ROI imediato. Miguel sorriu, impressionado com a firmeza dela. Mas, Helena continuou, precisamos de algum tipo de métrica, algo que demonstre o valor tangível do projeto, além do impacto social. Estou trabalhando nisso, Miguel garantiu. Tenho uma ideia para envolver os participantes em soluções reais para a própria empresa. Projetos que economizariam recursos e otimizariam processos internos. A ideia era brilhante. Usar o olhar fresco e as experiências diversas dos participantes para resolver problemas que os funcionários regulares, imersos na cultura corporativa, não conseguiam enxergar. À medida que o Projeto Horizonte tomava forma, Miguel enfrentava desafios diários. A infraestrutura do centro comunitário precisava de melhorias significativas para acomodar equipamentos modernos. A logística para transportar os alunos até a empresa era complexa. A resistência interna de alguns departamentos dificultava parcerias necessárias. Mas, para cada obstáculo, Miguel encontrava uma solução criativa. Quando a equipe de TI se recusou a ceder computadores para o centro, ele propôs um programa de reciclagem tecnológica, utilizando equipamentos que seriam descartados na atualização anual da empresa. Quando o departamento jurídico levantou preocupações sobre responsabilidade, ele desenvolveu termos de compromisso detalhados que protegiam todas as partes. Helena observava tudo com crescente admiração. A capacidade de Miguel de navegar pelo complexo ecossistema corporativo, mantendo intacta sua visão original, era notável. Ele não era apenas um idealista, era um estrategista. Uma noite, após todos já terem ido embora, Helena encontrou Miguel ainda trabalhando em seu escritório. Mapas de calor da cidade cobriam uma parede inteira, mostrando áreas com maior vulnerabilidade social e menor acesso à tecnologia. Não sabia que ainda estava aqui, ela comentou surpresa. Miguel sorriu, exausto, mas animado. Estou mapeando os próximos territórios para a expansão do projeto. Se a fase piloto for bem sucedida, poderíamos criar núcleos em diferentes regiões. Helena aproximou-se, observando os mapas com interesse. Você realmente acredita que isso pode dar certo, não é? Acredito, Miguel respondeu sem hesitação. Porque já estou vendo resultados preliminares. Ontem, o João, aquele garoto que conheceu no centro, implementou um sistema de monitoramento de uso de energia que pode economizar 12% nos gastos da empresa com eletricidade. Helena olhou para Miguel com uma expressão que ele não conseguiu decifrar. Sabe o que mais me impressiona em você, Miguel? Não é apenas sua inteligência ou dedicação. É sua fé inabalável nas pessoas. Mesmo depois de tudo o que passou, você não se tornou cínico. Miguel desviou o olhar, subitamente desconfortável com o elogio direto. Não é fé cega, respondeu. É reconhecimento de potencial. Todos têm algo a oferecer quando recebem a oportunidade correta. Naquele momento, algo mudou na dinâmica entre eles. Uma barreira invisível foi rompida. Não eram mais apenas CEO e coordenador de projeto, mas dois idealistas lutando contra as mesmas correntes. Vamos jantar, Helena sugeriu impulsivamente. Você precisa comer, e eu preciso de uma pausa das planilhas financeiras. Miguel hesitou. A ideia de jantar com a CEO criaria ainda mais rumores na empresa. Além disso, não podia ignorar a crescente atração que sentia por Helena, algo completamente inadequado em sua posição. Não acho que seja uma boa ideia, respondeu finalmente.
Helena pareceu momentaneamente magoada, mas logo seu semblante executivo retornou. Claro, foi apenas uma sugestão profissional. Continue o bom trabalho, Miguel. Ela saiu rapidamente, deixando para trás um silêncio denso e uma sensação de oportunidade perdida. Na semana seguinte, o Projeto Horizonte enfrentou sua primeira crise séria. Durante uma apresentação para o Conselho Administrativo, um dos diretores mais antigos, Maurício Teles, conhecido por sua lealdade ao falecido pai de Helena, atacou abertamente a iniciativa. Isso não é uma empresa de caridade, ele argumentou com veemência. Somos uma companhia de tecnologia que deve satisfação aos acionistas. Este projeto não apenas desperdiça recursos valiosos, como dilui nossa marca ao associá-la a pessoas sem qualificação adequada. O comentário elitista provocou um silêncio constrangedor na sala. Miguel, que apresentava os resultados preliminares, sentiu uma onda de indignação, mas manteve a compostura. Com todo respeito, Sr. Teles, este projeto não é caridade. É investimento estratégico em inovação e diversidade de pensamento. Os participantes estão desenvolvendo soluções que ninguém nesta sala pensou antes, justamente porque trazem perspectivas diferentes. Maurício sorriu com desdém. Bonito discurso, mas mostre-me os números. Posso mostrar, Miguel respondeu, passando para o próximo slide. O sistema de monitoramento energético desenvolvido por um de nossos alunos já economizou 8,7% em custos de eletricidade no último mês. Outro participante identificou um bug crítico em nosso software principal que poderia ter causado uma falha de segurança significativa. O diretor parecia desconfortável com os dados concretos, mas não se deu por vencido. E quanto custou para treinar essas pessoas? Quanto tempo de funcionários qualificados foi desviado para orientar esses novatos? Isso sem falar no risco de segurança de informações ao permitir que externos acessem nossos sistemas. Todos os custos e riscos estão detalhados no relatório que enviei antecipadamente, Miguel respondeu mantendo a calma. E quanto ao acesso, desenvolvemos protocolos específicos com a equipe de segurança. Helena, que observava o embate em silêncio, finalmente interveio. O projeto Horizonte não está em discussão, Maurício. Sua viabilidade já foi aprovada por mim. Esta apresentação é apenas informativa. O tom definitivo encerrou o debate, mas o clima de tensão permaneceu. Ao final da reunião, enquanto os diretores saíam, Maurício aproximou-se de Miguel. Você pode ter conquistado a confiança dela, mas não se engane. A Codex tem tradições, tem uma cultura. Intrusos como você não duram muito aqui. A ameaça velada não intimidou Miguel, mas serviu como um lembrete. Estava navegando em águas perigosas. O projeto que liderava não era apenas uma iniciativa de inclusão. Era um campo de batalha ideológico dentro da empresa. Naquela tarde, enquanto organizava documentos em seu escritório, Miguel recebeu uma notificação alarmante. Todos os arquivos do Projeto Horizonte haviam sido deletados do servidor principal da empresa. Backups, planilhas, relatórios, perfis dos participantes. Tudo havia desaparecido. Não, murmurou, tentando desesperadamente recuperar os dados. A porta abriu-se abruptamente e Carlos entrou, com expressão preocupada. Miguel, acabei de saber. Alguém hackeou seu acesso e apagou tudo. Miguel olhou para o ex-colega com desconfiança. Como soube disso tão rápido? Carlos pareceu desconfortável. Eu trabalho no setor de segurança de dados agora. Recebemos o alerta. Conveniente, Miguel comentou, sem desviar o olhar do monitor. Especialmente depois da reunião de hoje. Está insinuando que eu teria algo a ver com isso? Carlos perguntou indignado. Miguel finalmente virou-se para encará-lo. Não insinuei nada, mas é interessante como você parece saber exatamente o que aconteceu, quando o sistema ainda nem registrou oficialmente a violação. O rosto de Carlos empalideceu. Olha, eu vim avisar como um favor. Se prefere me acusar... Não estou acusando ninguém, Miguel interrompeu. Só estou constatando fatos. Quando Carlos saiu, Miguel permitiu-se um pequeno sorriso de alívio. O que ninguém na empresa sabia é que ele mantinha backups físicos de tudo. Um hábito que adquirira após perder dados importantes anos atrás. Em seu apartamento, um disco rígido externo continha cópias de todos os documentos essenciais do projeto. Ainda assim,
O ataque era um golpe significativo. Reconstruir todos os arquivos levaria dias, e o incidente certamente seria usado pelos opositores do projeto como evidência de sua vulnerabilidade. Miguel pegou o telefone e ligou para Helena. "Precisamos conversar", disse, assim que ela atendeu. Houve um incidente. Meia hora depois, eles se encontravam na sala de reuniões privativa do andar executivo. Miguel explicou detalhadamente o que havia acontecido. "Isso não foi um acidente ou falha de sistema", concluiu. "Foi sabotagem deliberada." Helena ouviu com expressão grave. "Tem ideia de quem poderia ter feito isso?" Miguel hesitou. Acusar sem provas era contra seus princípios, mas as circunstâncias apontavam claramente para Carlos ou alguém próximo a Maurício Teles. "Tenho suspeitas, mas nada conclusivo. O importante agora é que posso recuperar a maior parte dos dados. Mantenho backups pessoais." Helena ergueu as sobrancelhas, impressionada. "Você antecipou algo assim?" "Digamos que aprendi a me preparar para o pior", Miguel respondeu. "Mas isso nos coloca em uma posição complicada. Se alguém está disposto a sabotar o projeto desta forma, precisamos repensar nossa estratégia de segurança." Helena levantou-se e caminhou até a janela panorâmica, observando a cidade que se estendia lá embaixo. O céu estava carregado novamente, anunciando mais chuva. "Sabe o que meu pai diria agora?", comentou sem se virar. "Eu avisei. Ele sempre argumentou que idealismo não sobrevive no mundo corporativo, que no final é cada um por si." "E você acredita nisso?", Miguel perguntou. Helena virou-se para encará-lo. "Não. Acredito que podemos construir algo diferente, mas será mais difícil do que imaginei." Naquela noite, Miguel trabalhou até tarde em seu apartamento, restaurando arquivos e reorganizando o material do projeto. A chuva caía pesadamente lá fora, lembrando-o do dia em que conhecera Helena. Parecia uma vida inteira atrás, embora fossem apenas algumas semanas. Uma batida na porta interrompeu sua concentração. Intrigado sobre quem poderia ser aquela hora, Miguel abriu cautelosamente. Renato estava parado no corredor, completamente encharcado, com seu violão protegido dentro de uma capa impermeável. Seus olhos vermelhos denunciavam que havia bebido. "Posso entrar?", perguntou a voz rouca. Miguel hesitou apenas por um segundo antes de abrir espaço. "Claro." Renato entrou, olhando ao redor do pequeno apartamento com curiosidade. Seus olhos pousaram no laptop aberto, nas anotações espalhadas, nos mapas e gráficos colados na parede. "Então é verdade", comentou. "Você realmente está tocando um projeto grande?" Miguel assentiu, oferecendo uma toalha ao irmão. "Não é exatamente como imaginei voltar a Codex, mas sim, é um projeto importante." Renato secou os cabelos desgrenhados, parecendo subitamente mais sóbrio. "Preciso te dizer uma coisa", falou, sentando-se na única cadeira disponível. "Fui abordado hoje por um cara. Disse que era diretor da Codex. Ofereceu dinheiro para eu contar coisas sobre você." Miguel sentiu o sangue gelar. "Que tipo de coisas?" "Sujeira. Qualquer coisa que pudesse te desacreditar. Histórias da época em que você sabe." Miguel sabia. Houve um período, anos atrás, quando ele lutava contra uma depressão severa após a morte dos pais. Cometeu erros, incluindo um breve envolvimento com jogos de azar que quase o destruiu. Renato fora testemunha daqueles dias sombrios. "E o que você disse a ele?" Renato olhou diretamente nos olhos do irmão com uma intensidade rara. "Mandei ele se foder. Disse que se tentasse prejudicar meu irmão, eu quebraria aquele violão na cabeça dele." Miguel sentiu uma onda de emoção atravessá-lo. Apesar de todos os desentendimentos, a lealdade fundamental ainda estava lá. Era um homem mais velho? Cabelos grisalhos, postura militar? "Esse mesmo, Maurício alguma coisa." Miguel assentiu. Suas suspeitas se confirmavam. Teles estava determinado a destruir o projeto, e agora tentava atingi-lo pessoalmente. "Obrigado por me avisar e por não aceitar a oferta." Renato deu de ombros, desconfortável com a gratidão. "Somos família, cara. Posso ser um imbecil às vezes, mas isso não muda." Aquela noite marcou o início de uma reaproximação gradual entre os irmãos. Renato acabou dormindo no sofá e, pela manhã, aceitou o convite para conhecer o centro comunitário onde o projeto havia começado. "Você está ensinando esses moleques a programar?", perguntou.
observando os adolescentes concentrados nos computadores recém-instalados. Mais do que isso, Miguel respondeu. Estou mostrando que eles podem pertencer a espaços que sempre lhes foram negados. Algo na determinação de Miguel tocou Renato profundamente. Ele passou a tarde observando o irmão interagir com os alunos, explicando conceitos complexos com paciência infinita, celebrando cada pequena vitória. Nunca te vi assim, comentou quando finalmente saíram. Tão vivo. Miguel sorriu. É porque finalmente estou fazendo algo que realmente importa. Na semana seguinte, para surpresa de todos no centro comunitário, Renato apareceu com seu violão, oferecendo-se para dar aulas de música nos intervalos do programa de tecnologia. Era sua forma de contribuir, de fazer parte daquela transformação. Enquanto isso, na Codex, a tensão escalava. A tentativa de sabotagem havia fracassado, mas os opositores do projeto não desistiram. Rumores maliciosos começaram a circular. Insinuações de que Miguel teria sido recontratado devido a um relacionamento pessoal com Helena, questionamentos sobre sua competência técnica, até mesmo especulações sobre seu passado. Em uma manhã particularmente difícil, após ouvir comentários maldosos na cafeteria, Miguel encontrou um recado anônimo em sua mesa. Sabemos sobre seu problema com jogos. Quanto tempo até apostar o futuro da empresa? A mensagem o atingiu como um soco. Seu passado, que acreditava ter superado, estava sendo usado como arma contra ele. Por um momento, considerou desistir. O preço emocional parecia alto demais. Foi nesse momento de dúvida que Helena entrou em seu escritório, sem aviso. Precisamos conversar, disse fechando a porta atrás de si. Chegou aos meus ouvidos que estão tentando te desacreditar. Miguel ficou em silêncio, debatendo-se internamente sobre quanto revelar. Miguel! Helena insistiu, sentando-se à sua frente. Confia em mim. Ele respirou fundo e entregou o bilhete anônimo. Algo que você deveria saber sobre mim. Algo que não está no meu currículo. E então, Miguel contou tudo. Sobre os anos difíceis após a morte dos pais, a responsabilidade prematura por Renato, a depressão não tratada, o breve e destrutivo período de dependência em jogos de azar. Como quase perdeu tudo, inclusive sua carreira promissora. Como lutou para se recuperar, sozinho e envergonhado. Entendo se isso mudar sua opinião sobre mim, concluiu. Se preferir que eu me afaste do projeto? Nem pense nisso, Helena interrompeu com firmeza surpreendente. O que você acabou de me contar só confirma o que já sabia. Você é exatamente a pessoa certa para liderar essa iniciativa. Miguel olhou para ela confuso. Não entendo. Miguel, este projeto não é apenas sobre ensinar tecnologia, é sobre segunda chance, sobre transformação. Quem melhor para inspirar essas pessoas do que alguém que caiu e se levantou? Que enfrentou seus próprios demônios e venceu? As palavras de Helena tocaram algo profundo em Miguel. Uma verdade que ele mesmo não havia percebido. Sua própria jornada de superação era parte integral do que o tornava eficaz naquele papel. Quanto a esses ataques, Helena continuou, vamos enfrentá-los diretamente. Não tenho medo de Maurício Teles ou de qualquer outro dinossauro corporativo que pense que pode me intimidar. Naquela tarde, Helena convocou uma reunião extraordinária com toda a liderança da empresa. Com Miguel ao seu lado, ela fez um pronunciamento claro. Chegou ao meu conhecimento que há uma campanha coordenada para desacreditar o Projeto Horizonte e seu coordenador. Deixo claro que isso não será tolerado. Qualquer tentativa de sabotagem será tratada como violação ética grave, com consequências proporcionais. Seus olhos fixaram-se em Maurício Teles enquanto continuava. A Codex está em transformação. Aqueles que não conseguem se adaptar a uma cultura de inclusão e inovação social talvez estejam no lugar errado. A mensagem era inequívoca. Helena estava disposta a enfrentar até mesmo os mais poderosos diretores para defender sua visão. A ousadia impressionou não apenas Miguel, mas toda a empresa. Ao final da reunião, enquanto os executivos saíam da sala, Maurício aproximou-se de Helena. Seu pai ficaria desapontado, disse em voz baixa. Você está destruindo tudo o que ele construiu. Helena manteve o olhar firme. Meu pai construiu uma empresa, eu estou construindo um legado. O confronto marcou um ponto de virada. Nos dias seguintes, uma mudança sutil começou a ocorrer na atmosfera da Codex.
Funcionários que antes evitavam Miguel passaram a procurá-lo, interessados em conhecer melhor o Projeto Horizonte. Outros departamentos ofereceram recursos e parcerias. A resistência não desapareceu completamente, mas recuou para as sombras. 6 semanas após o início oficial do programa, o primeiro grupo de 30 participantes já mostrava resultados impressionantes. João, o adolescente que havia desenvolvido o algoritmo de economia de energia, foi convidado a apresentar seu trabalho em um evento interno da empresa. Sua explicação clara e seu domínio técnico surpreenderam até os engenheiros mais experientes. Como aprendeu isso tão rápido? Um deles perguntou, genuinamente curioso. João olhou para Miguel antes de responder. O professor Miguel sempre diz que a maior barreira não é a tecnologia, é acreditar que podemos dominá-la. Ele nos ensinou a não ter medo de tentar. A simplicidade profunda da resposta capturou perfeitamente a essência do projeto. Não era apenas sobre códigos e algoritmos, mas sobre quebrar barreiras invisíveis de autolimitação. Naquela noite, Helena convidou Miguel para um jantar de comemoração pelos resultados iniciais. Desta vez, ele aceitou. Encontraram-se em um restaurante discreto no bairro da Liberdade, longe dos olhares corporativos. Ao Projeto Horizonte, Helena brindou, erguendo sua taça. E ao homem que o tornou possível. Miguel sorriu, desconfortável com o elogio direto. Ao trabalho em equipe, sem seu apoio institucional nada disso existiria. Por algumas horas, permitiram-se esquecer hierarquias e tensões corporativas. Conversaram sobre livros, filmes, memórias de infância, sonhos interrompidos e reinventados. Helena falou sobre sua relação complicada com o pai, sobre a pressão de ser filha única em uma família tradicionalista. Miguel compartilhou histórias dos primeiros dias com Renato após a morte dos pais, quando improvisava jantares e tentava ajudar com lições de casa, enquanto ele mesmo ainda era praticamente um garoto. Como conseguiu? Helena perguntou genuinamente impressionada. Assumir tanta responsabilidade tão jovem? Miguel refletiu por um momento. Um dia de cada vez, eu acho. E com muitos erros no caminho. Ele fez uma pausa. Sabe, durante anos me culpei por não ter sido um pai melhor para Renato. Mas recentemente percebi que talvez o importante não fosse ser perfeito, mas simplesmente estar presente, não desistir. É uma boa filosofia para a vida, Helena comentou. E para empresas também. Quando saíram do restaurante, a noite estava surpreendentemente clara após dias de chuva. Caminharam lado a lado pelas ruas iluminadas, em um silêncio confortável. Posso fazer uma pergunta pessoal? Helena finalmente quebrou o silêncio. Claro. Por que me ajudou naquele dia? Você estava sem dinheiro, sem emprego, e deu seu único casaco decente a uma completa estranha. Miguel parou de caminhar, considerando seriamente a pergunta. Honestamente, não sei explicar. Naquele momento só vi alguém precisando de ajuda. O resto simplesmente não importava. Helena estudou seu rosto com intensidade, como se tentasse decifrar um enigma complexo. Pessoas como você são raras, Miguel. Mais raras do que deveriam ser. Antes que ele pudesse responder, Helena se aproximou e, em um movimento suave, beijou-o. Foi um beijo breve, quase hesitante, mas carregado de significado. Quando se afastou, seus olhos refletiam uma mistura de vulnerabilidade e determinação. Isso provavelmente complica tudo, ela comentou com um pequeno sorriso. Definitivamente, Miguel concordou, sentindo o coração acelerar. Mas talvez algumas complicações valham a pena. A relação entre Miguel e Helena desenvolveu-se discretamente, longe dos olhares da empresa. Ambos compreendiam os riscos profissionais envolvidos e a necessidade de separar o pessoal do institucional. No ambiente de trabalho, mantinham uma postura estritamente profissional, ele como coordenador do Projeto Horizonte, ela como CEO comprometida com a transformação da empresa. Enquanto isso, o projeto florescia. O primeiro grupo de participantes aproximava-se da conclusão do programa de 6 meses, com resultados que superavam as expectativas mais otimistas. 22 dos 30 participantes haviam desenvolvido projetos de impacto significativo, alguns já implementados na infraestrutura da Codex, outros prontos para serem comercializados como produtos independentes. João,
O adolescente, que se tornara uma espécie de símbolo do programa, havia refinado seu sistema de eficiência energética a ponto de atrair a atenção de outras empresas. Luciana, a mãe solo, desenvolveu uma plataforma de comunicação interna que resolvia problemas de transparência entre departamentos. Seu Geraldo, o aposentado, criou um aplicativo que facilitava o uso de tecnologia por idosos. Para celebrar essas conquistas, Miguel organizou um evento de apresentação onde os participantes mostrariam seus projetos para toda a empresa. O auditório principal, normalmente reservado para anúncios corporativos importantes, estava completamente lotado. Executivos, desenvolvedores, pessoal administrativo, todos queriam ver o que o controverso projeto havia produzido. Na primeira fila, Helena sentava-se ao lado de Miguel, ambos nervosos e orgulhosos como pais na formatura dos filhos. A alguns assentos de distância, Maurício Teles observava tudo com expressão crítica, cercado por seus aliados. A tensão era palpável. João foi o primeiro a subir ao palco. O adolescente magro, que antes mal conseguia fazer contato visual ao falar, agora apresentava seu projeto com confiança surpreendente. Dados, gráficos, demonstrações práticas, tudo executado com precisão técnica e clareza comunicativa. Este sistema já está implementado em 2 andares da empresa, explicou, gerando uma economia projetada de 22% nos custos energéticos anuais. Mas o mais importante não é a economia financeira, é a redução da pegada de carbono corporativa. A abordagem sustentável impressionou a plateia. João continuou. Desenvolvi isso pensando na minha comunidade, onde o custo da energia elétrica consome grande parte da renda familiar. O mesmo princípio pode ser aplicado em escala para beneficiar bairros inteiros. Ao finalizar sua apresentação, João recebeu uma ovação entusiasmada. Miguel notou com satisfação que até mesmo alguns aliados de Teles aplaudiam genuinamente impressionados. Um a um, os participantes do programa subiram ao palco. Cada história era única, cada solução abordava um problema diferente, mas todas compartilhavam a mesma essência: a fusão de conhecimento técnico com perspectivas nascidas da experiência vivida nas margens da sociedade. Luciana, com sua plataforma de comunicação interna, abordou como a transparência poderia reduzir conflitos. Como mãe solo, aprendi que a maioria dos problemas familiares vem da falta de comunicação clara. Nas empresas, não é diferente. Sua ferramenta já estava sendo implementada em 3 departamentos, com relatórios iniciais de melhoria significativa na eficiência. Seu Geraldo, com seu aplicativo para idosos, provocou risos e reflexão ao dizer: "Vocês, jovens, criam tecnologia pensando em jovens. Mas quem disse que inovação tem prazo de validade?" Sua solução simplificava interfaces complexas, tornando-as acessíveis para pessoas com limitações visuais ou motoras. Um mercado potencial de milhões. O evento transcorria com sucesso absoluto, até que durante o intervalo, um incidente inesperado ocorreu. Kaique, um dos participantes mais promissores do programa, foi abordado por seguranças da empresa. Aparentemente, alguém o havia acusado de tentar acessar informações confidenciais nos servidores da Codex. Miguel foi imediatamente alertado e correu para mediar a situação. Encontrou Kaique cercado por 2 seguranças no corredor lateral, visivelmente assustado e confuso. "O que está acontecendo aqui?" Miguel perguntou, colocando-se protetoramente ao lado do jovem. "Recebemos um alerta de segurança", respondeu um dos guardas. "Este rapaz tentou acessar o servidor financeiro usando credenciais não autorizadas." "Isso é mentira", Kaique protestou, tremendo de indignação. "Eu estava apenas acessando meu próprio projeto no repositório." Miguel manteve a calma, embora sentisse o sangue ferver. O timing da acusação era suspeito demais para ser coincidência. "Vamos resolver isso apropriadamente", disse. "Primeiro, quero ver os logs de acesso. Segundo, quero saber quem fez a denúncia." Nesse momento, Carlos apareceu no corredor, acompanhado por Maurício Teles. "Fui eu quem identificou a tentativa de invasão", Carlos declarou com uma confiança exagerada. "Como responsável pela segurança digital, é meu dever proteger os ativos da empresa." Miguel encarou o ex-colega com frieza calculada. "Interessante.
E você verificou se as credenciais usadas por Kaique não faziam parte do acesso legítimo ao projeto dele? Carlos hesitou por um segundo. Os logs mostram uma tentativa de acesso ao servidor financeiro. Mostre-me, Miguel exigiu. Antes que Carlos pudesse responder, Helena apareceu, atraída pela comoção. O que está acontecendo aqui? Perguntou, com a autoridade natural de uma CEO. Teles adiantou-se, vendo uma oportunidade. Um dos participantes do seu projeto modelo foi pego tentando hackear informações financeiras confidenciais, Helena. Exatamente o tipo de risco que apontei desde o início. Helena olhou de Teles para Kaique e depois para Miguel. Vamos para a sala de segurança verificar os logs agora mesmo, determinou. Todos nós. Na pequena sala repleta de monitores, Carlos foi obrigado a mostrar os registros de atividade. Quando os logs foram exibidos, Miguel imediatamente identificou a discrepância. Olha aqui, apontou. O endereço IP de origem não corresponde ao computador de Kaique. Alguém usou suas credenciais remotamente. Carlos empalideceu. Helena, percebendo a implicação, assumiu o controle. Quero uma investigação completa sobre esta tentativa de acesso, ordenou. E também sobre como as credenciais de Kaique foram comprometidas. Voltando-se para Teles, acrescentou com voz gelada. E se descobrirmos que alguém está fabricando evidências para sabotar este projeto, as consequências serão severas. O incidente foi rapidamente contido, e o evento continuou após o intervalo. Miguel, no entanto, estava perturbado. A tentativa de sabotagem era sofisticada demais para ser obra de amadores. Alguém estava determinado a destruir o projeto Horizonte e não mediria esforços para isso. Quando todos os participantes haviam apresentado seus projetos, Miguel subiu ao palco para o encerramento. Olhou para a plateia diversa, executivos internos caros lado a lado com jovens da periferia, técnicos veteranos ao lado de novatos entusiasmados. Sentiu o peso do momento, a responsabilidade de traduzir o significado daquele dia histórico. Quando iniciamos este projeto, começou, muitos questionaram seu valor. Perguntaram se valeria o investimento, se pessoas sem formação tradicional poderiam realmente contribuir para uma empresa de tecnologia avançada. Fez uma pausa, permitindo que as palavras pairassem no ar. Hoje, vocês viram a resposta. Não apenas em códigos e algoritmos, mas em soluções que ninguém nesta empresa havia imaginado antes. Soluções nascidas de experiências diversas, de olhares diferentes sobre problemas comuns. Miguel ajustou os óculos buscando as palavras certas. O que testemunhamos hoje não é apenas o sucesso de um programa de inclusão. É a prova de que inovação genuína nasce da diversidade. Que talento e brilhantismo não são privilégios de quem teve acesso às melhores escolas ou nasceu nos bairros certos. Sua voz ganhou força e convicção. Tecnologia só é avanço quando caminha ao lado da empatia. Quando serve não apenas ao mercado, mas à humanidade. Quando amplia horizontes em vez de aprofundar abismos. Na primeira fila, Helena sorria, visivelmente emocionada. Ao seu lado, Renato, que comparecera para apoiar o irmão, assentia com orgulho. No fundo da sala, mesmo alguns dos críticos mais vocais pareciam pensativos. Este é apenas o começo, Miguel concluiu. O projeto Horizonte continuará, expandindo para novas comunidades, criando novas pontes entre mundos que por muito tempo permaneceram separados. Porque acreditamos que o futuro da tecnologia deve ser construído por muitas mãos, vozes e perspectivas diferentes. A ovação que se seguiu foi estrondosa. Participantes, funcionários e até mesmo alguns executivos levantaram-se em aplausos entusiasmados. Era um momento de triunfo incontestável. Após o evento, enquanto a equipe organizava um coquetel de confraternização no saguão, Miguel retirou-se brevemente para seu escritório. Precisava de um momento de silêncio para processar as emoções intensas do dia. Havia uma satisfação profunda em ver o projeto dar frutos, em testemunhar a transformação na vida daqueles jovens. Mas também havia preocupação com as forças que ainda tentavam desacreditar a iniciativa. A porta abriu-se suavemente e Helena entrou. Sem dizer palavra, abraçou Miguel com força. "Você conseguiu", sussurrou. "Contra todas as probabilidades." Miguel retribuiu o abraço, permitindo-se finalmente sentir o cansaço das semanas de trabalho intenso. "Nós conseguimos", corrigiu.
Esta vitória é de todos. Helena afastou-se um pouco, olhando-o nos olhos. O conselho acabou de aprovar a expansão do projeto. 3 novos núcleos em comunidades diferentes. Orçamento triplicado. Miguel arregalou os olhos. Sério? Mesmo depois do incidente de hoje? Especialmente depois do incidente de hoje, Helena sorriu. Ficou claro que o projeto incomoda porque funciona. E os números não mentem. As soluções desenvolvidas pelos participantes já estão gerando economia e eficiência mensuráveis. Era uma vitória significativa, não apenas para o projeto, mas para a visão transformadora que ambos compartilhavam. Há algo mais, Helena continuou, seu semblante tornando-se mais sério. Recebi um convite para representar a CodeX em um fórum internacional de inclusão tecnológica em Genebra, mas acho que você seria um embaixador muito melhor para essa missão. Miguel ficou momentaneamente sem palavras. Uma oportunidade internacional era algo que jamais teria imaginado alguns meses atrás, quando lutava para pagar o aluguel de seu minúsculo apartamento. Eu não sei o que dizer. Diga sim, Helena respondeu simplesmente. Você merece este reconhecimento, e o mundo precisa ouvir esta história. Nas semanas que se seguiram, Miguel mergulhou nos preparativos para o Fórum Internacional. Além de organizar sua apresentação, trabalhava na estruturação dos novos núcleos do projeto. O ritmo era intenso, mas energizante. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava exatamente onde deveria estar, fazendo exatamente o que deveria fazer. A relação com Helena aprofundava-se, embora ambos mantivessem discrição extrema no ambiente profissional. Nos raros momentos privados que compartilhavam, construíam sonhos e planejavam transformações ainda mais ambiciosas para a Codex. A reconciliação com Renato também floresceu. O irmão mais novo tornara-se presença constante no centro comunitário, onde suas aulas de música haviam se tornado surpreendentemente populares. Através da arte, ele conectava-se com os jovens de forma complementar à abordagem técnica de Miguel. Estamos construindo uma orquestra digital, Renato explicou certa vez, com entusiasmo incomum. Instrumentos feitos de materiais reciclados, conectados a softwares desenvolvidos pelos próprios alunos. Era uma fusão perfeita de seus talentos. A sensibilidade artística de Renato com o conhecimento técnico dos participantes do programa. Nem tudo eram flores, no entanto. A resistência interna continuava, agora mais sutil, mas igualmente determinada. A investigação sobre o incidente com Kaique revelou evidências de manipulação nos logs de segurança, mas não conseguiu identificar conclusivamente os responsáveis. Carlos foi transferido para outro departamento, e Maurício Teles mantinha-se estrategicamente distante, embora sua influência ainda fosse sentida. Uma semana antes da viagem a Genebra, Miguel recebeu um e-mail anônimo com o assunto Horizonte Sombrio. O conteúdo era perturbador. Uma compilação de dados manipulados sugerindo que o projeto Horizonte estava inflando artificialmente seus resultados, além de insinuações sobre um suposto relacionamento impróprio entre Miguel e Helena. Estes documentos serão enviados para a imprensa especializada e para o Conselho Administrativo se você não cancelar sua participação no Fórum Internacional, concluía a mensagem. Miguel sentiu um misto de raiva e apreensão. A chantagem era grotesca, mas eficaz. Um escândalo poderia prejudicar não apenas sua reputação, mas todo o projeto e a própria empresa. Após refletir cuidadosamente, decidiu compartilhar a situação com Helena. Não podia enfrentar aquela ameaça sozinho. Isso é absurdo, ela exclamou após ler o e-mail. Quem faria algo assim? Alguém desesperado para nos desacreditar, Miguel respondeu, mantendo a calma. A questão é, como respondemos? Helena caminhou pelo escritório visivelmente perturbada. Se cedermos a esta chantagem, estaremos vulneráveis para sempre. Se ignorarmos, arriscamos um escândalo que pode prejudicar tudo o que construímos. Há uma terceira opção, Miguel sugeriu. Anteciparmos o ataque, revelarmos a chantagem antes que eles possam controlar a narrativa. A estratégia era arriscada, mas potencialmente eficaz. Em vez de esperar o golpe, assumiriam o controle da situação. No dia seguinte, Helena convocou uma reunião extraordinária do Conselho Administrativo. Com Miguel ao seu lado, revelou a tentativa de chantagem.
apresentando o e-mail anônimo e explicando o contexto de resistência que o Projeto Horizonte enfrentava. Alguém dentro desta empresa está tentando sabotar uma iniciativa que está gerando valor mensurável para a Codex e transformando vidas, declarou com firmeza inabalável. Não permitirei que isso aconteça. Os conselheiros, surpreendentemente, reagiram com indignação à tentativa de chantagem. Mesmo aqueles que inicialmente questionaram o projeto reconheciam agora seu mérito e resultados. Quanto ao suposto relacionamento impróprio, Helena continuou, encarando diretamente cada membro do conselho. Miguel e eu mantemos, sim, uma relação pessoal. Decidimos não anunciar isso para evitar especulações sobre favorecimento. Mas não há nada impróprio ou antiético nesta relação. E estou disposta a submeter qualquer decisão relacionada ao Projeto Horizonte à avaliação independente do Conselho para evitar até mesmo a aparência de conflito de interesses. A transparência ousada surpreendeu a todos, desarmando potenciais críticas. O Conselho, após breve deliberação, manifestou apoio unânime à continuidade do projeto e à participação de Miguel no Fórum Internacional. Apenas Maurício Teles manteve-se em silêncio sepulcral. 3 dias antes da viagem a Genebra, a equipe do Projeto Horizonte organizou uma pequena celebração de despedida. Participantes, mentores e apoiadores reuniram-se no centro comunitário onde tudo começara. O espaço estava irreconhecível. Equipamentos modernos, mobiliário funcional, paredes coloridas cobertas de cartazes motivacionais e fotografias, documentando a jornada do projeto. João, agora contratado oficialmente como desenvolvedor júnior da Codex, entregou a Miguel um presente da turma, um álbum digital com mensagens de todos os participantes. Professor, disse o adolescente, com emoção contida, antes de conhecer o senhor, eu achava que inteligência era coisa de gente rica, de quem estudou em escola particular. Hoje sei que inteligência também mora na periferia. Só precisava de alguém que acreditasse nela. As palavras simples e profundas emocionaram Miguel. Era exatamente por isso que havia lutado tanto, para quebrar as barreiras invisíveis que limitavam o potencial de tantos jovens talentosos. Na manhã da viagem, Miguel acordou com uma sensação de inquietude. Sonhos perturbadores haviam povoado sua noite. Imagens confusas de chuva intensa, documentos se desfazendo, portas fechadas. Atribuiu à ansiedade a importância do evento internacional, mas algo mais profundo o incomodava. Enquanto preparava a mala, recordou mentalmente sua jornada nos últimos meses. A demissão humilhante, os meses de rejeição, o encontro fortuito com Helena na chuva, a oportunidade inesperada, as batalhas internas na empresa, as vitórias incrementais, o florescimento do projeto, a reconexão com Renato, o relacionamento com Helena. Era uma sequência improvável de eventos que parecia guiada por alguma força maior. Como se o universo tivesse conspirado para transformar seu gesto de bondade em uma cadeia de mudanças significativas. No aeroporto, uma multidão surpreendente o aguardava. Helena, obviamente, mas também Renato, João, Luciana, seu Geraldo, Dona Zefa e dezenas de outros participantes e apoiadores do projeto. Até mesmo alguns funcionários da Codex que inicialmente resistiram à iniciativa estavam lá. Não esperava tudo isso, Miguel comentou, genuinamente surpreso. Você realmente não entende o impacto que teve, não é? Helena sorriu, segurando sua mão discretamente. Você não está apenas representando um projeto. Está representando uma nova possibilidade. O momento era perfeito, mas a ansiedade persistia. Enquanto caminhava para o portão de embarque, Miguel foi subitamente acometido por uma crise de pânico. Seu coração disparou. A respiração tornou-se difícil. Uma onda de suor frio percorreu seu corpo. Não posso fazer isso, murmurou parando abruptamente. Não sou a pessoa certa. Helena percebeu imediatamente o que estava acontecendo. Guiou Miguel gentilmente para um assento próximo, afastando-se um pouco da multidão. Respire comigo, instruiu segurando suas mãos. Lentamente, você está seguro. Aos poucos, a respiração de Miguel normalizou-se. A crise diminuiu, mas a dúvida permanecia. E se eu falhar?
E se não conseguir representar adequadamente o projeto? Há tanto em jogo. Helena apertou suas mãos com firmeza. Miguel, olhe para mim. Você já enfrentou demissão, rejeição, sabotagem ativa, chantagem e ainda assim transformou um simples curso voluntário em um programa internacional de inclusão. Não há ninguém mais qualificado para essa missão. As palavras de Helena começavam a acalmá-lo quando João aproximou-se, hesitante. Professor, tudo bem? Miguel assentiu, ainda tentando recuperar a compostura. Só um pouco nervoso, João. O adolescente sorriu timidamente e estendeu um envelope. Queria que lesse isso durante o voo. É uma carta que escrevi. Miguel aceitou o envelope, tocado pelo gesto. Obrigado, prometo que lerei. Com a crise superada, as despedidas finais foram feitas. Miguel abraçou Renato longamente, prometendo ligar assim que chegasse. Despediu-se de Helena com um abraço formal, a discrição ainda necessária em público, mas com olhares que diziam tudo o que não podia ser falado. Já no avião, enquanto acomodava-se para a longa viagem, Miguel abriu o envelope de João. A carta estava escrita à mão, em letras cuidadosas, em uma folha simples de caderno. Professor Miguel, você não sabe, mas no dia em que o conheci, eu estava prestes a desistir. Não da escola, não do curso, da vida. Achava que não havia lugar para mim nesse mundo, que meus sonhos eram bobagem, que gente como eu só serve para trabalho braçal. Aí você apareceu com seus óculos tortos e aquele jeito de falar como se acreditasse mesmo que eu podia ser alguém. No começo achei que era só papo, mas você continuou aparecendo, semana após semana, mesmo quando chovia, mesmo quando tinha só 3 alunos na sala, mesmo quando o projetor quebrava. E comecei a pensar, se esse cara, que nem me conhece, acredita tanto em mim, talvez eu deva acreditar também. Hoje, graças a você, tenho um emprego que nunca imaginei possível. Estou ajudando minha família. Estou ensinando programação para meu irmão mais novo. Estou sonhando com faculdade. Você me fez acreditar que inteligência também mora na periferia. Obrigado por não desistir da gente. João. As lágrimas vieram sem aviso, embaçando os óculos de Miguel. A simplicidade profunda daquelas palavras capturava perfeitamente o significado de tudo o que haviam construído. Não era apenas sobre tecnologia ou inclusão ou oportunidades de emprego. Era sobre devolver às pessoas a crença em seu próprio potencial. Com o coração mais leve e a mente clara, Miguel guardou cuidadosamente a carta na pasta que continha sua apresentação para o fórum. Aquelas palavras seriam seu norte, seu lembrete do verdadeiro propósito de sua missão. No evento internacional em Genebra, Miguel não seria apenas o representante de uma empresa ou um projeto. Seria a voz de João, de Luciana, de seu Geraldo. De todos aqueles que por muito tempo permaneceram invisíveis, seus talentos desperdiçados, suas vozes silenciadas. Enquanto o avião decolava, elevando-se acima de São Paulo, Miguel olhou pela janela. Lá embaixo, a cidade estendia-se como um imenso quebra-cabeças de contrastes. Arranha-céus brilhantes e favelas amontoadas, avenidas largas e vielas estreitas, abundância e escassez coexistindo em proximidade desconfortável. Era essa cidade de contrastes que havia moldado sua jornada, que o havia derrubado e erguido novamente, que o havia ensinado sobre resiliência, propósito e a importância transformadora de um simples gesto de bondade. O Projeto Horizonte era apenas o começo. A verdadeira missão era muito maior. Construir pontes onde havia muros, criar oportunidades onde havia vazios, inspirar esperança onde reinava o desalento. E tudo começara naquela tarde chuvosa, com um casaco oferecido a uma desconhecida. No evento internacional, ao subir ao palco diante de líderes empresariais, inovadores tecnológicos e formuladores de políticas de todo o mundo, Miguel olhou para a plateia diversa e cosmopolita. Por um instante, sentiu novamente aquele frio no estômago, aquela dúvida sobre seu pertencimento. Então, lembrou-se da carta de João, da confiança de Helena, do apoio renovado de Renato, das vidas transformadas pelo Projeto Horizonte. Com voz firme e olhar determinado, começou. Há 6 meses eu só tinha um casaco velho e vontade de ajudar. Hoje carrego comigo centenas de histórias. E tudo começou porque alguém me ouviu.
A plateia escutou em silêncio respeitoso, enquanto Miguel narrava a jornada do Projeto Horizonte. Não como uma iniciativa corporativa de inclusão, mas como uma revolução silenciosa de dignidade e oportunidade. Em São Paulo, Helena assistia à transmissão ao vivo, com lágrimas nos olhos e um sorriso no rosto. Ao seu lado, no centro comunitário lotado, dezenas de jovens, adultos e idosos aplaudiam, orgulhosos de seu professor, de seu mentor, de seu amigo. E naquele momento, duas verdades cristalizaram-se com clareza absoluta: que um único gesto de bondade pode desencadear ondas de transformação, e que o verdadeiro poder da tecnologia não está nos algoritmos ou nos códigos, mas em sua capacidade de reconectar o que foi fraturado, de iluminar o que foi obscurecido, de amplificar vozes que foram silenciadas. Quando terminou sua apresentação, a ovação foi ensurdecedora. Convites de parcerias internacionais, oportunidades de expansão global, possibilidades de políticas públicas inspiradas no modelo. Tudo convergindo para validar a visão que ele e Helena haviam defendido contra todas as probabilidades. Mas para Miguel, o verdadeiro triunfo não estava nos aplausos ou no reconhecimento. Estava na certeza de que, em algum lugar da periferia de São Paulo, outro João estaria descobrindo que também pode sonhar, que também pode pertencer, que também pode transformar. E isso, mais do que qualquer conquista profissional, era o que realmente importava. E agora me diz, você acredita que um pequeno gesto pode mudar tudo? Escreve aqui nos comentários. Deixa seu like se essa história te inspirou e compartilha com alguém que precisa de esperança. Nos vemos no próximo vídeo.